Hoje você vai aprender, hoje você vai entrar em choque. Porque o que eu trago para vocês vai além da compreensão humana. Muitos já ouviram falar dessa famosa, possível terceira guerra mundial, os conflitos que estão se originando lá no Oriente Médio. Cada um tem a sua opinião geopolítica, a sua opinião política por trás do assunto. Hoje eu trago para vocês aquilo que vai além da compreensão humana, porque nós iremos falar sobre extraterrestres, era pré-diluviana, abertura de portais, anjos, deuses e semideuses, e tudo fará sentido quando você escutar. Iremos falar sobre Suméria, sobre os fenícios, sobre Gilgamesh, sobre discos voadores, naves alienígenas imensas que outra hora estiveram na Terra. Se você gosta desse conteúdo, se você quer tirar as escamas dos seus olhos e enxergar uma outra vertente por trás do assunto, recomendo se inscrever aqui no canal, verificar se você está inscrito, ativar aquele sininho para você poder receber o meu melhor conteúdo. Peço também para você deixar o seu like. Essa é a maneira para você contribuir com esse projeto e compartilhar esse vídeo com seus familiares e amigos, tá bom? Lembrando que o conteúdo premium, neste momento que eu gravo o vídeo, se encontra encerrado as vagas, mas você pode acompanhar o nosso veículo de comunicação oficial para você poder saber quando haverá novas aberturas de vagas. Você obteve o meu contato pessoal, são mais de 100 aulas e somente no ano de 2023 foram mais de 150 testemunhos de alunos que obtiveram sucesso. Se você não sabe do que eu estou falando, na descrição ou nos comentários vai ter a maneira de você chegar até o conteúdo premium, tá bom? Pois bem, senhores, hoje nós vamos falar sobre uma pesquisa que foi realizada lá no Oriente Médio, próximo ali de Israel, no Líbano, onde constatou, pasmem os senhores, uma plataforma de pouso de aeronaves gigantes, uma plataforma de pouso de discos voadores e arcas celestiais. Um lugar que foi em outra hora bombardeado, mas as pessoas obtiveram a planta do local e foi constatado que aquele lugar era uma plataforma de pouso. Nós temos hoje registros históricos, moedas fiduciárias antigas que mostravam, né, essas naves pousando, e nós vamos falar sobre esse assunto aqui, tá bom? Olha que fato curioso, né? O nome é esse aqui, ó, sem tradução, Baalbek, que é a plataforma de pouso no Líbano. Esse nome, ele te lembra alguma coisa? Esse nome te lembra de alguma coisa? Porque esse ser, ele teve vários nomes ao longo de suas épocas. Ele já foi Javé, já foi Júpiter, já foi Iarro, já foi o próprio nome dele Baal, entre outros. Cada época ele vem com um nome diferente, mas todos aqueles que o conhecem sabem que o seu nome é Satanael. É um nome bem pesado para ser pronunciado por qualquer pessoa. Satã é o nome dele, que é o nome divino, e o prefixo El tem a ver com a sua divindade, ok? Depois que ele caiu, foi precipitado na terra, a sua divindade foi extirpada. E aí deixou de ser esse nome para poder simplesmente se transformar em Diabolos, que na verdade não é um nome. Diabolos é uma condição. Diabolos em grego, derivado do latim, significa acusador, acusadores. Então, no momento que ele perde a sua glória celestial, ele é precipitado na terra, ele passa a ser chamado do o acusador, ok? Pois bem, senhores, vamos falar sobre essa plataforma de pouso dos anjos, dos Anunnakis, que se encontra no Oriente Médio, no meio de um confronto que pode ser originado uma terceira possível guerra mundial. Vamos falar sobre essa plataforma de pouso aqui, ok? Olha só, o nome de um local antigo, né, no Líbano é chamado de
Baalbek. E aqui tem uma planta explicando como que é esse tipo de estrutura. Eu vou até colocar aqui para vocês a imagem para vocês verem, né, como é que era no passado. Essa aqui é a estrutura, ok? Do que se é chamado de Baalbek, ok? Muito parecida com o Monte Olímpio dos gregos. Quem aqui não lembra do Monte Olímpio, né? Olha só para você ver, é muito parecido. Deixa eu voltar a imagem aqui. Muito parecido com o que os gregos apresentaram aí há milênios atrás. Bem parecido. Repare o tamanho do ser humano. E sim, tá? Existem contos litúrgicos antigos, como Epopéia de Gilgamesh, que o rei foi nesse lugar para poder fazer um lançamento, para ele sair da nossa atmosfera. Ele teve que ir nesse lugar para poder ir para outro lugar, tá? Isso é contado no livro Epopéia de Gilgamesh. É um livro considerado um verdadeiro tabu para o cânon bíblico, tá? Mas vale muito a pena você dar uma lida. E aí você tem esse lugar chamado Baalbek, tá? Que basicamente ficou em ruínas. O ser humano, comparado a esse lugar, ele é pequenininho. Você olha para a imagem aqui, é o tamanhozinho do ser humano, ó. Quase que não dá para ver, tá? A questão aí de Baalbek. Então aqui nós temos a estrutura, ok? Nós temos aqui a estrutura, como que funciona aqui, ó, a entrada aqui, ó. O templo, a adoração de Vênus e a adoração de musas, ok? Que são mulheres que se relacionavam com os anjos. Você tem aqui a entrada, ok? Aqui, ó, é a entrada. Você tem aqui o que é chamado de Tribunal de Justiça, que são os três poderes, muito parecido com o que você conhece agora. Aí você tem os altares estelares, ok? Que estão aqui. Você tem aqui a questão do templo de Júpiter, ok? Que está mais ou menos aqui para o final. E você tem aqui o que se é chamado de templo de Baco, né? Mas, claro, que se parece essa estrutura aqui, ó, a partir do número 14 até o número 16, parece muito com a questão do templo dos hebreus, né? Que se eram feitos em adoração a Deus, né? Você lembra lá do tabernáculo? Pois é muito parecido, do 14 ao 16 aqui. Então você vê essa estrutura, ok? Que é peculiar, né? Mas que também serviu de referência como plataforma de pouso, né? E gestão dos antigos reis, deuses e Anunnaki. Na verdade, se você utilizar a linguagem cristã, nós estamos falando de anjos caídos, híbridos de anjos com seres humanos e reis poderosos que se curvaram às trevas, né? Basicamente, esse seria o linguajar convencional. Mas aí a coisa começa a ficar estranha, né? E eu já falei sobre isso aqui. O pessoal tem uma aversão à verdade, né? É inacreditável como uma ideia ela pode ressoar no universo e distorcer toda a verdade e as pessoas simplesmente aceitarem essa premissa. Por exemplo, só para vocês poderem ter uma ideia, o pessoal diz que o nome Jesus não é um nome legítimo. Que o nome Jesus é um nome originado do latim, do grego, ok, né? E que esse não deveria ser o nome de Jesus. Concordo, ok, cada um tem a sua opinião, eu não estou aqui para julgar ninguém. Só que aí, quando os caras falam que o nome não deveria ser Jesus, até porque a letra J, ela foi inventada há mais ou menos 570, 580 anos. Então a letra J não existia. E se a letra J não existia, então simplesmente como é que você chamava Jesus? Ah, mas se você pesquisar no Google, Jesus em latim significa, ou seja, porco. E porco é um animal impuro para os judeus. Então as pessoas, elas chegam na primeira camada, da camada Blue Pill, e ali elas testificam de uma falsa verdade. E não começam a procurar o assunto devidamente. Elas chegam na primeira camada, onde fala que Jesus ou seja, porco, e que
a letra J não existia 500 anos atrás? Para ela, aquilo ali, ó, foi o ápice da sabedoria humana. Aí eles começam a falar que Jesus Cristo é uma invenção da igreja católica, de não sei o quê. Só que aí ninguém pesquisa a fundo, né? As pessoas hoje em dia, elas não têm um hábito de pesquisar. Quando você quer descobrir a verdade, quando você vai fazer um artigo acadêmico, para quem não sabe sobre faculdade, quando você faz um TCC, tá? Muitas vezes, eu lembro quando eu fiz 2 TCCs. Quando você vai fazer um TCC, você vai defender um assunto, você precisa colocar as referências. Então, você tem que pesquisar. Por exemplo, o meu TCC, eu desenvolvi uma metodologia, né, no curso de engenharia elétrica, que você utiliza um drone que vai sobrevoar as linhas de estação de energia elétrica com certos componentes, sensor de infravermelho, sensor térmico, com câmeras de alta qualidade, para você realizar a manutenção da linha de transmissão, sem a necessidade de um helicóptero. Então, em vez de você gastar dinheiro com um helicóptero, né, com gasolina e tudo mais, com uma equipe técnica, você utiliza um drone para sobrevoar a área, cobrir o perímetro e averiguar o que precisa ser consertado, abaixando o custo da companhia elétrica. Para eu poder fazer esse TCC, eu tive que ligar para pesquisadores da CEMIG, tive que ir nas hidrelétricas, na subestação da CEMIG, ok? Tive que conversar com um monte de engenheiro, tive que ler artigos acadêmicos em inglês, porque não tinha no Brasil. Eu tive que fazer uma verdadeira busca. Só de fonte, assim, foram umas 20. E de livros que eu tive que ler, de textos que eu tive que fazer, de visitas que eu tive que fazer à companhia de energia elétrica, de palestras, de tudo que eu tive que participar para poder desenvolver uma metodologia que eu não saberia se seria viável ou não, mas só por causa do meu TCC. Então, um artigo acadêmico, você tem que fazer uma busca extensa pela verdade. As pessoas não, elas entram na internet, colocam assim, Jesus Cristo em latim, ou seja, pouco. O cara acabou. Ele não vasculha mais. Ele pega a letra J, entra na internet. A letra J existia antes do ano 1500? Não. Então, as pessoas não fazem uma pesquisa devidamente sobre o assunto. Quando você estuda o assunto a fundo, você vai perceber, a primeira coisa que você vai receber, tanto a letra J foi inventada há 500 anos atrás, como a letra Y foi inventada há 70 anos atrás. A letra Y foi inventada após o ano de 1950. Então, como que você pode chamar Jesus de Yeshua, Yahushua, se a letra Y foi inventada há 70 anos atrás? A letra J foi inventada há 500, mas a letra Y foi inventada há 70. Então, como é que você pode tirar a letra J, que é mais antiga do que a letra Y, e dizer agora que é Yeshua? As pessoas, elas querem participar de comunidades. As pessoas, elas querem participar de um grupo. Se você falar que você é no grupo X, todo mundo adora. Então, simplesmente, começou essa onda de Yeshua, você vê música de Yeshua, e ninguém sabe, de fato, o verdadeiro nome. Quando você pega João, capítulo 20, versículo 8, e aqui nós estamos falando de história, você vai ver que a crucificação de Jesus Cristo, quando ela ocorreu, a placa de crucificação de Jesus, ela estava em grego, aramaico e latim. Latim é uma língua milenar. Então estava grego, porque o mundo já era governado, tinha âmbitos, os gregos eram o ápice da sabedoria humana, então tinha a linguagem em grego, que os gregos visitavam Jerusalém, visitavam Israel. Você tem o aramaico, que era a língua local, derivada do hebreu, e você tinha o latim. Ou seja, a crucificação de Jesus tinha o nome de Jesus em 3 idiomas. 3 idiomas. 3 idiomas. E aí entra um pequeno detalhe. A letra U, olha só que coisa bizarra. A letra U, ela foi inventada há mais ou menos 1000 anos. A letra U não existia também, não. Então, peraí, como é que você pode chamar de Yeshua ou Jesus se a letra U não existia? Aí você começa a ver que a coisa começa a mudar. Pô, não tinha letra J, não tinha letra Y, a letra U foi inventada, não existia a letra U. Como é que esses caras pronunciavam o nome? Aí você começa a entender o por trás. Aí você começa a entender uma coisa chamada transliteração. O que é transliteração? Eu vou traduzir esse nome
Eu vou voltar aqui na plataforma de pouso, tá? Eu vou traduzir esse nome de maneira que as pessoas consigam entender. Por exemplo, a letra V, ela representava em outra hora a letra U. Então, a palavra Jesus, quando se usava o ZUS, S, o S, não era SUS, era SDS. Porque o V, ele representava o som de U. E outra coisa importante, tá? Não é Jesus com um S no final. Tem um acento, tá? Um acento agudo para depois ter a letra S, representando a sua grandeza, e não o plural. E outra coisa importante é que quando você queria fazer um som de iota, que é o som de J, você utilizava a letra I com dois Is. Então ficava Jesus. O som era prolongado, ficava Jesus, que na verdade representava o som de I prolongado. Para representar o som de I prolongado, se utilizavam dois Is. Esse é um anagrama. Então ficava IISVS. Aí quando você pega a crucificação de Jesus, está lá IISVS. Por quê? Porque é a maneira que foi escrita no latim para representar o nome que estava em aramaico. Que representava, significava o quê? Eu sou Jesus. Jesus em aramaico é eu sou, da aramaico. Então você pegava lá o som do I prolongado, que depois virou o som de J, ok? Nunca passou pelo Y, virou de cara o som do J, e a letra V virou U. Então ficou Jesus, que na verdade, se você pegar esse nome e você aportuguesar, vai ver que Jesus é basicamente Jesus. Não tem muita derivação. Por isso que você consegue expulsar demônios com o nome de Jesus. Por isso que quando alguém bota uma arma na sua cabeça e você fala Jesus, pelo amor de Deus, me salva, e acontece um milagre que você não sabe nem explicar, o cara cai para trás, a polícia chega, aquele nome é um nome sagrado. Então esse nome Jesus é o verdadeiro nome. Tá? Só para vocês terem uma ideia, só que as pessoas não pesquisam. Eu cometi um erro no passado de também não pesquisar. Né? Eu falo para vocês qualquer nome à língua que no passado eu também defendia outras ideias. Por isso que é importante você pesquisar. E por que eu estou falando isso para vocês? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque, olha só, os romanos, eles conquistaram Israel. Eles venceram a Israel em guerra. E quando Jesus Cristo ele veio ao mundo, né, através da Virgem Maria, quando Jesus Cristo nasceu, a região do Oriente Médio, onde aconteceu toda a premissa bíblica, na época de Jesus, ela foi conquistada pelo Império Romano. O Império Romano já tinha ganhado de Israel. Então quem fazia, não tinha mais soldados de Israel, eram soldados romanos. E aí, quem governava aquela época era o general Pompeu. General Pompeu era como se fosse o imperador de Israel. Ele, claro, ele tinha ele tinha o imperador romano, que ele tinha que se retratar, mas ele era a autoridade máxima em Israel. Então o Império Romano já tinha conquistado Israel por pelo menos 27 anos antes de Jesus nascer. E aí você tem o que? Naquela época, os gregos visitando Israel, que eram muitos, e você tem também o Império Romano em peso em Israel. E qual era a língua originária do Império Romano? Latim. Aí, por isso que a crucificação de Jesus está em grego, aramaico e latim. E todas elas representam Jesus, que na verdade é Jesus. Jesus. Tá vendo? Esse é o nome. Então, só para explicar isso para vocês. Agora, eu vou entrar na parte histórica para a gente falar sobre as plataformas de pouso. As plataformas de pouso, tá? Que ocorreram no Oriente Médio. Deixa eu voltar um pouco aqui no vídeo. Olha que fato curioso. O mesmo general Pompeu, responsável até mesmo pela crucificação de Jesus, tá? Esse que era o conquistador de Roma, ele ofereceu sacrifícios ali para Alexandre o Grande nesse templo chamado Baalbek, que além de ser uma plataforma de pouso, era uma região que se fazia rituais, tá? Então o que acontecia? O Império Romano também realizava sacrifícios, não era só as religiões de matriz africana, e nem também as religiões mesopotâmicas,
mas no Império Romano também com Deus Invictus, que é o Deus Sol, adoração a Júpiter, também realizavam sacrifícios. E esse local, né, chamado Baalbek, plataforma de pouso de naves imensas, também no âmbito da sua construção, realizou-se sacrifícios ali. Centenas de sacrifícios foram realizados naquele lugar em homenagem aos antigos deuses, principalmente Baal. Vamos continuar para você poder entender. Os gregos vieram ao local porque o local era considerado sagrado, originalmente já pelos mais antigos fenícios, babilônicos e sumérios. Esta região do aeroporto de Baalbek é uma região antiga no Líbano. Se não me falha a memória, é a construção mais antiga que existe no mundo. Se não me falha a memória. Mais antiga do que o Monte Olimpo, mais antiga do que muita coisa que você pode imaginar. Do nível de Atlantis, Atlântida. Só para vocês terem ideia da grandiosidade que era esse lugar. Uma construção antiga, milenar. Tanto que fenícios e sumérios são culturas e povos antigos que viveram em outra hora há 5, 6 mil anos atrás. Nós estamos falando que antes do nascimento de Jesus, há 3 milênios, mais antigo do que a pirâmide de Gizé, mais antigo, os caras já tinham uma plataforma de pouso para aeronaves que vinham, vou abrir aspas, do céu, fecha aspas. Então, simplesmente, tanto os fenícios quanto os sumérios, coisa antiga, babilônicos também, já tinham uma plataforma de pouso no Oriente Médio. Olha para tu ver o nível que era a coisa, tá? Olha só. E, claro, né, antes deles e antes de todos os generais, imperadores e reis. Aí existe Gilgamesh, o rei de Uruk, ok? Que você tem uma versão que não é do cânon bíblico, de Abraão e Sara. Abraão, todos esses profetas do passado, Moisés, Arão, Abraão, todos, rei Davi, Salomão, todos eles é uma coisa antiga. Eles possuíam um diário de bordo. Eles faziam anotações. Então, por exemplo, olha que coisa interessante. Em tal ano eu tive uma seca. Em tal ano eu tive uma seca. E aí, foi uma época muito difícil para a minha civilização. Aí eu orei para Deus e Deus me revelou que eu deveria me preparar, que ele enviaria chuva, não sei o quê. E aí, tem um registro, um diário de bordo. Quando você tem um piloto de avião, vamos colocar no linguajar comum, um soldado, um super soldado. Não estou falando de soldado comum, não, que fica pintando faixa de branco, não. Estou falando daquele super soldado. Aquele cara que invade base secreta, aqueles caras foda. Tipo os soldados da SEAL dos Estados Unidos. Os caras estão treinados para combater alienígena. Esses soldados, quando eles voltam da missão, a primeira coisa que eles fazem, antes de fazer cocô, antes de tomar banho, é fazer um relatório. Aí todos os soldados pegam um papel, uma caneta e fazem um relatório. Olha, a gente estava no avião, um Black Hawk, eu estava utilizando a roupa X, estava utilizando tal calibre, tinha tanto de munição, tanto de arma. Às 12 horas eu cheguei pelo céu ao ponto de aterrissagem, que ficava ao leste da base inimiga, 2 quilômetros. Aí eu desci de rapel, depois eu fui pela floresta, coloquei alguns sinalizadores, não sei o quê. Junto comigo estava tal soldado. A gente conseguiu abater tal soldado mercenário, não sei o quê. Aí eles contam tudo o que aconteceu. Quando eles voltam da missão, tipo assim, umas 3, 4 folhas só daquela missão. Aí o outro soldado também vai fazer um relatório. Aí vem um agente de inteligência, geralmente NSA, CIA, esse tipo de coisa, e eles vão comparar os relatórios. Pô, o soldado Clayton, apesar que Clayton eu acho que não é nome de soldado, né? Mas o soldado Brian e o soldado, vamos colocar aqui, John aqui, ó, os dois fizeram um relatório. Vamos ver se alguém está mentindo? Aí, não tem como você ficar combinando as coisas, né? E aí o soldado do John, ele diz que matou um mercenário às 11h35.
O outro soldado falou que foi a meio-dia e 10. Então, tipo assim, você começa a ver coisas erradas. Aí eles vão lá e pedem para você recontar a história, para ver se alguma coisa está fora do eixo. Então é dessa maneira que ocorre no exército. Isso é uma filosofia que foi empregada no exército romano, otomano, desde tempos antigos. Porque os povos antigos já faziam diário de bordo, já faziam diários. Tu pega, por exemplo, cara, pega as cartas de Paulo. São todas diários de viagem, onde Paulo passou, com quem Paulo estava, por tanto tempo que Paulo passou. Ele falou sobre a perseguição que ele teve, ele falou sobre as questões políticas, ele falou sobre o diálogo. Todo aquele registro condensado, aquelas cartas, são coisas que aconteceram. Só que aí, o que acontece? Você tem as cartas de Abraão, as cartas de Noé, as cartas de tudo quanto é canto. Só que muitas dessas cartas, caso elas viessem em público, iriam questionar a própria existência. Por exemplo, tu pega o diário de bordo de Enoque. Enoque foi um homem que foi arrebatado em vida pelo próprio Deus. Não chegou nem a morrer. Enoque escreveu 44 livros, nós só temos acesso a 3, né? E mesmo assim, o livro mais polêmico, é o chamado livro de Enoque, que é as viagens que Enoque fez pelos céus, é um livro que fazia parte da Bíblia. E, por ser polêmico demais, foi removido. Agora, por que esse livro foi removido? Hoje, você acredita na bola supersônica giratória que está voando pelo universo. Só que Enoque dizia o contrário. Enoque dizia que era plana. E tinha um domo de não sei o quê. Então, quando tu pega a história de Enoque, ela contradiz a versão oficial da ciência. E aí, para não gerar polêmica, eles foram lá e cortaram essa parte da Bíblia, entendeu? Já que essa parte ela vai contra os fundamentos, vamos tirar. Só que, na verdade, eu sou muito mais pro lado de Enoque do que pro lado da ciência, da náusea, meu irmão. E aí, eles vão removendo as coisas. Inclusive, né, as cartas de Abraão e Sara, que são cartas importantes, que vale a pena você ler para você poder aprender e não fazem parte do cânon bíblico. A Bíblia é um composto de livros de 66 livros. Exatamente o número 66, meu irmão. 66. A Bíblia possui 363 livros. Cadê esses livros? 366, 367. Cadê esses livros? Todos foram removidos. Por exemplo, junto com Lucas, junto com Estevão, existiam outras pessoas. Essas outras pessoas também tiveram diário de anotações. Cadê esses diários? Sumiram. Jesus não andava só com 12 apóstolos. Tinha muito mais gente. Cadê o diário das outras pessoas? Que não vieram confirmar a tese. Então, muita coisa foi tirada. Tá? Por que eu falo isso para vocês? Porque, segundo, né, a epopeia de Gilgamesh, quando ele visitou Baalbek, que é uma plataforma de pouso, uma plataforma de lançamento para os anjos caídos e para os reis, quando ele visitou esse lugar, ele testificou uma nave pousando no livro Epopeia de Gilgamesh. Esse livro ele é considerado um grande tabu para a convenção atual bíblica, considerado um grande tabu. E aí, olha que coisa interessante. Então, Gilgamesh viajou da Suméria, agora no sul do Iraque, para o local de aterrissagem, dentro da Epopeia de Gilgamesh, nas montanhas de cedro do atual Líbano, que é a região do Baalbek, da plataforma de pouso, onde as espaçonaves, que na verdade, lá no livro da Epopeia de Gilgamesh, ele chama de barcos celestiais. Ou seja, a palavra espaçonave, o que é espaço? Espaço sideral. Nave, um objeto que você entra que voa pelos céus. Então, espaçonave é uma nave que voa pelo espaço. Não existia a palavra espaçonave na época do rei Gilgamesh. Não existia disco voador, não existia extraterrestre, não existia essa nomenclatura. Essa nomenclatura ela é nova. Então, como é que Gilgamesh vai retratar uma nave alienígena imensa que fica pousando ali no Líbano? Como é que esse cara vai retratar isso? Ele disse essa palavra espaçonave não existe. Aí, no livro Epopeia de Gilgamesh, ele fala que ele via barcos celestiais.
que são parecidos com o barco, parecido com a arca de Noé, uma coisa, um canudo gigantesco, que não tinha uma questão de design contra o vento, que ficava pousando, cara, porque aquilo ali é um barco celestial. E aí ele dizia que, ó, segundo o Gilgamesh, nas montanhas de cedro do atual Líbano, onde os barcos celestiais, né, espaciais dos deuses. Quando se fala deuses, a menção em referência a anjos. Filho de Deus, Deusinho é a concepção de que os anjos eram filhos de Deus, logo os anjos eram deuses também. Tá? Então era a nomenclatura antiga suméria fenícia. Tá? Então, olha o que aconteceu. Era um lugar onde os Anunnakis, que na verdade são filhos de Deus, a tradução, tá? Na verdade, Anunnaki, a palavra Anunnaki, ela é um pouco contraditória, que ela significa homens-formiga. Sério. A palavra Anunnaki, ela significa homens-formiga. Tipo assim, não tem nada a ver com ele extraterrestre, Greys, nada disso. Anunnaki significa homens-formigas. Só que, por que os antigos diziam que os filhos de Deus eram homens-formiga? Por quê? Porque eles visitavam a Terra com trajes. E a cabeça desses caras era gigantesca. Por quê? Porque muitas vezes a cabeça desses caras... Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Pera, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Vamos colocar aqui... Deixa eu mostrar a imagem para vocês aqui. Vou ver se eu acho aqui, ó. Olha só, é isso aqui, ó. É exatamente isso aqui, ó. É isso aqui, ó. A cabeça desses caras era gigante. E aí, o que acontecia? Os caras não sabiam dizer, pô, isso parece um homem-formiga. Então, a nomenclatura que eles deram para esses antigos deuses era Anunnaki, homens-formiga. Porque a cabeça desses caras era desproporcional ao corpo. Então, você imagina, olha o tamanho da cabeça desses antigos deuses. Era muito maior do que o corpo. Então, na concepção antiga, o que isso representava? Isso representava simplesmente um homem-formiga. Aí a palavra Anunnaki, ela faz referência aos homens-formigas, tá? Aos homens-formiga. Então, era dessa maneira que os caras se viam, homens-formiga. Ah, mas isso não faz muito sentido, porque se existe atmosfera que você pode respirar, por que os antigos deuses não podem visitar a nossa atmosfera sem o capacete? Por que eles precisam de capacete? Não faz muito sentido. Só que aí eu vou dizer uma coisa para vocês. O corpo dos anjos, o corpo dos antigos deuses, é um corpo diferente do corpo humano. O corpo humano já foi de silício, hoje é na base do carbono. Só que o corpo dos anjos é diferente. O corpo dos anjos foi criado antes da criação do planeta Terra. As condições dos anjos são diferentes das nossas. Os anjos que precipitaram na Terra, que deram origem a gigantes, nós estamos falando da era pré-diluviana, esses anjos conseguiam respirar na nossa atmosfera. Só que você tem que lembrar que na era pré-diluviana, segundo os historiadores, também conhecida como era paleolítica, é exatamente a era onde tinha o gigantismo. Então, o que você tinha? O dobro ou o triplo de oxigênio na atmosfera, e você tinha uma pressão atmosférica 7, 8 vezes mais forte do que agora. Então, você pega muito mais oxigênio e você comprime esse oxigênio num pequeno espaço. Imagina só uma pessoa respirando oxigênio por um daqueles tubos de oxigênio. Aí o cara vai lá, abre o oxigênio, o cara fica respirando aquele oxigênio. Aí pega esse cara e coloca ele para respirar no deserto do Saara, onde não tem árvores. Esse cara vai começar a sentir intoxicação. Por quê? Porque não tem tanto oxigênio no deserto do Saara como não tem na floresta. Aí o cara vai sentir uma falta de oxigênio muito grande. Agora você imagina, os anjos, eles eram muito maiores do que os seres humanos naquela época. Na era pré-diluviana, a estatura humana beirava 60 metros. Beirava 60 metros.
E os anjos eram mais altos do que isso. Aí, após a era pré-diluviana, após o dilúvio de Noé, o Criador, ele recondicionou, ele terraformou a Terra de novo. O que é terraformou? Ele alterou a questão da gravidade, da densidade, ele alterou a pressão atmosférica da Terra, ele alterou a questão de oxigênio na Terra, ele alterou a temperatura, ele alterou as condições. Após o dilúvio, ficaram condições que esses anjos não conseguem sobreviver. Então, caso esses anjos eles tirem o capacete, eles não conseguem respirar a nossa atmosfera. Porque o ser humano, após o dilúvio, passou a ter 6 a 8 metros. E hoje o ser humano tem 1,80 m. E aqueles antigos deuses tinham centenas de altura. Então o que acontece? Ele mesmo puxando o oxigênio, não vem aquela quantidade. Os alimentos de hoje em dia são muito fracos energeticamente para esses seres. O oxigênio é fraco, a temperatura de hoje não representa a temperatura do passado. Então as condições hoje para os gigantes viverem é nulas. Por isso que você não vê esses monstros andando por aí. Porque eles não conseguem sobreviver à nossa realidade. E aí, o que acontecia? Os caras eram chamados de Anunnakis porque precisavam usar essa vestimenta para poder visitar as pessoas. Tá? E isso é falado através da epopeia de Gilgamesh. E aí ele fala o seguinte, ó, onde os deuses decolavam e aterrissavam. Né? A questão de Baalbek era uma região onde os deuses decolavam e aterrissavam. A epopeia de Gilgamesh é um texto encontrado escritos em tabuletas de argila. Na verdade, descreve como Gilgamesh chegou e testemunhou foguetes sendo lançados a partir do campo de pouso de Baalbek. Aí você tem aqui, ó, uma moeda fenícia, mais tarde foi encontrada com um desenho representando um foguete na posição de lançamento da plataforma. Deixa eu abrir a imagem aqui para vocês verem. Vamos ver se a imagem vai carregar aqui, ó. Olha só. Vamos aumentar aqui, ó. Só para vocês verem, ó. Essa aqui é a moeda fenícia, que foi encontrada no passado, ó, a moeda fenícia. Olha só para vocês verem. Essa aqui é a famosa região de Baalbek, ok? Que foi representada através da moeda fenícia. Olha só esse obelisco que foi desenhado no final ali. Olha só esse obelisco. Então, o que os fenícios estavam dizendo é que ali tinha uma plataforma de lançamento. Uma plataforma de lançamento. Então, olha o nível que era a coisa do passado, tá? Olha o nível como é que era a coisa no passado. E olha só, com essa descrição, mostra a instalação de lançamentos de foguetes. A outra coisa, a cultura chinesa, do Império Chinês, que durou, sei lá, mais de 2.000 anos, 400 anos oficial, mas a coisa foi muito longe, né? Você sabe como que o imperador da China, eu esqueci o nome, tá? Ele aprendeu acupuntura? Sabe que esse cara aprendeu acupuntura? Ó, o pessoal fala que é um dragão que voava pelo céu. Esse imperador, ele estava no seu palácio, de repente ele viu um brilho forte. Esse brilho desceu no pátio do imperador e dali saiu um ser. Esse ser ficou alguns anos com esse imperador chinês e ensinou a acupuntura. Depois desse ser voltou para a nave e a nave foi levada aos céus. Ou seja, a acupuntura, que é um negócio que você fica colocando as agulhas nos pontos vitais humanos, não foi um descobrimento humano. Foi um ser que ensinou o imperador o que era a acupuntura. E aí veio a ficar famosa a acupuntura por conta disso, tá? Então aqui é uma plataforma de lançamento. E aí o pessoal começou a investigar a região de Baalbek, a região da plataforma de lançamento. E os caras começaram a chegar à ideia que assim, essa plataforma não poderia ser feita por seres humanos. A parede ocidental da estrutura, construída como uma torre, foi reforçada com linhas de blocos
de pedras que pesam cerca de 900 toneladas cada uma. Em cima delas, em um curso superior, foi composta uma plataforma por 3 blocos de pedras únicas, pesando cerca de 2.000 toneladas. Cada tonelada é 1.000 quilos. 2.000 vezes 1.000 é 2 milhões de quilos. Cada pedrinha dessa, 2 milhões de quilos. Se você pegar hoje o maior guindaste humano, ele não consegue carregar 2 milhões de quilos em hipótese nenhuma. Nenhuma. Se o guindaste carregar pelo menos aí 10 toneladas, e olha, nós estamos falando de muito peso, é um recorde humano. Não dá. Teve uma vez que lá nas pirâmides de Gizé, que teve um cara muito rico que contratou máquinas de trator, tudo, para mover as pedras do Egito. Os caras cavaram um buraco e enfiaram as palhas embaixo para ver se movia a pedra. Meu irmão, os tratores ficaram de pé e a pedra não se moveu. Tipo assim, é um peso que não existe hoje, não existe nenhum equipamento hoje tecnológico capaz de carregar 2.000 toneladas. E com precisão, porque a pedra não ficou sendo arrastada. E aí, outra coisa interessante. Isso aqui é uma pedra, foram várias que foram construídas. E o principal de tudo, olha aqui uma das pedras do Baalbek, só para vocês terem uma ideia. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Olha como é o nível de precisão. O corte, como é que é preciso. Né? E outra coisa, a pedreira que estava próximo do local estava a centenas de quilômetros. Os caras iriam ter que carregar essa pedra por centenas de quilômetros, subindo montanhas, descendo montanhas, enfrentando uma intempérie absurda e cabulosa. Aí eu ficava perguntando, como é que o cara carrega um negócio desse? O ser humano não é capaz, nem hoje, nem antigamente. Então eles utilizavam uma tecnologia de levitação. Levitação sonora. Hoje em dia, já foi estudado, comprovado que existem frequências que, se você reproduzi-las, as coisas começam a flutuar, independente do peso. Então, por exemplo, rei Davi. Por que a Arca da Aliança, quando ela tinha que ser transportada, o rei Davi ficava cantando, dançando, e tinha um monte de cara tocando flauta? Por quê? Porque a frequência sonora fazia com que aquele objeto levitasse. Porque, olha só, pensa um pouco. A Arca da Aliança é descrito na Bíblia que um soldado estava carregando a Arca da Aliança através de uma certa distância, ok? E ele pensou que iria tropeçar em uma pedra. E aí ele teve um medo tão grande que ele colocou a mão na Arca da Aliança. Quando ele colocou a mão na Arca da Aliança, ele foi pulverizado. Ele simplesmente virou cinzas. Aí eu digo para vocês, como é que eles transportavam esses objetos? Através da gravitação sonora. E aí tocava um instrumento, gerava uma frequência e eles conseguiam carregar essas coisas. E o corte dessas pedras era, segundo o rei Salomão, existia um animal que não está hoje catalogado pela biologia, que era capaz de cortar as coisas atomicamente. Que você instruía esse animal ao corte. Mas também podia ser laser, tá? Só avisando aqui. Então, isso era o passado. Aí eu digo para vocês o seguinte, voltando ao assunto, para você poder entender aqui, ó. Onde que está essa plataforma de lançamento? Olha só a região que está essa plataforma de lançamento. Ó. Essa plataforma de pouso. Deixa eu ver se vai carregar. Olha só a região que está a plataforma de lançamento. Então. Olha só a região que está... Olha só, deixa eu só voltar aqui a imagem. Olha só, deixa eu ver se dá para vocês verem aqui. Vou voltar mais um. Olha só. Primeira coisa, Monte Ararat. Tá? Monte Ararat foi um dos... Se não me falha a memória, foi onde a Arca de Noé atracou, ok? Nós temos o Monte Hermon, Armon, hebraico, aramaico,
que é onde desceram os anjos caídos. Monte Ararat, se não me falha a memória, eu posso estar errado aqui, é onde a Arca de Noé ela atracou. A Arca de Noé foi construída no que é chamado Fim del Mundo, Terra del Fuego, ok? Que era a região extrema antes de virar gelo, Antártida, existia essa região, né? E aí ali foi construída a Arca e depois ela foi atracar no Monte Ararat. Se não me falha a memória, a Arca de Noé ela ficou atracada no Monte Ararat. Ponto, ok? Beleza. Aí você tem o Mar Negro, você tem a região da Turquia, o Iraque, olha só, o Rio Nilo, aqui as pirâmides de Gizé. Você tem o Monte Sinai, né, que é um lugar sagrado para os judeus. Você tem aqui, ó, Jerusalém. E aí os caras traçaram um eixo. Os caras traçaram um eixo. E olha como é que está perfeitamente alinhada o Monte Sinai da pirâmide de Gizé e como que está com o paralelo 30. Lembra do paralelo 33, paralelo 30? O que é o paralelo 30? Paralelo 33. Quando ocorre a inversão magnética, quando ocorre o cataclisma cíclico que destrói o planeta inteiro, nós estamos falando da inversão magnética, ela ocorre periodicamente. As regiões menos afetadas, as regiões que mais têm a probabilidade de sobreviver à inversão magnética, é o paralelo 33. E não só o 33, como o paralelo 30 e o paralelo 35. Então é uma região que tem uma borda, mas é sempre o paralelo 33. E olha aqui, ó, onde está a pirâmide de Gizé, o Monte Sinai, Jerusalém, Baalbek e o Monte Ararat. Todos eles estão próximos do paralelo 33. Ou seja, eles foram criados já pensando na sobrevivência da inversão magnética. Só para vocês entenderem. E está aqui a plataforma de pouso de Baalbek, ó, próximo de Jerusalém, tá vendo? Próximo de Jerusalém. Então, o que acontece? Antigamente, olha que bizarro, os caras tinham uma plataforma de pouso para naves imensas. Segundo Gilgamesh, era uma arca espacial, uma arca celestial. Mas por que Gilgamesh chamou as naves de arca? O Gilgamesh ele era gigante. A estatura de Gilgamesh é muito maior que o ser humano. Se falando de um ser de 9, 8, 11 metros, é uma altura grande, igual Hércules, igual aqueles caras do Monte Olimpo, era gigante. E Gilgamesh, sendo gigante, considerava as naves que pousavam nessa região naves colossais. Quando a gente fala nave colossal, imagina a cidade de São Paulo, só para ter mais ou menos uma ideia. Imagina a cidade de São Paulo. Imagina uma nave, mais ou menos aí, um terço da cidade de São Paulo. Vamos pegar uma região menor. Vamos pegar uma cidade que não tem tantos habitantes. Vamos pegar Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma região de 30 quilômetros, né? Se não me falha a memória, é um raio de 30 quilômetros. As arcas que pousavam próximo de Baalbek, na plataforma de pouso e de lançamento, inclusive com pedras extensas, eram naves colossais. Naves que, se fosse considerar, tamanhos de montanhas que pousavam ali. E segundo Gilgamesh, existe um conto antigo. Qual era o conto antigo? Que esses antigos deuses, esses anjos, eles possuíam um segredo da imortalidade. Então os reis, quando queriam ser imortais, quando queriam alcançar a imortalidade, eles visitavam esse lugar. E Gilgamesh, ele teve uma busca muito grande pela imortalidade. Sabe quem teve uma busca muito grande pela imortalidade? Salomão, Isaac Newton. Isaac Newton foi um dos caras que buscou a imortalidade, né? E aí, o que acontece? Ele dizia que esses anjos possuíam o segredo da imortalidade. Agora, por que os anjos possuem o segredo da imortalidade? Porque os anjos criaram o corpo humano. O corpo que Deus criou é um corpo de silício. Nós fomos criados à base de silício. Aí houve um processo de miscigenação, de hibridização,
onde misturou o DNA dos anjos com o DNA dos seres humanos. Na verdade, eles mexeram no DNA humano. E aí criou o corpo de carbono. Esse corpo de carbono tem validade. Então, simplesmente, para você poder alcançar uma longevidade, você deveria ter conhecimento para alterar o DNA. Você tem que alterar o DNA, que existem células que foram programadas para você morrer. Chega uma certa idade, ó, desliga a tomada. Então, eles iam nesses anjos para eles alterarem o DNA para fazer com que esses caras vivessem muito mais, não adoecessem, um monte de coisa. Então, o motivo de Gilgamesh ir atrás dele era esse. Tanto que Gilgamesh não morreu, cara. O cara. Tipo assim, eu não posso comprovar, eu não sou historiador, mas eu não posso comprovar a veracidade. Mas tem um vídeo rolando aí do túmulo de Gilgamesh e o cara tá adormecido, gigante, e ele tá adormecido, velho. Ele tá esperando a oportunidade para poder acordar. Ele só não acordou agora porque a atmosfera, após a inversão magnética, ela muda. E o Gilgamesh tem 8, 9 metros, 11 metros, mais nessa estatura. E hoje, a média do ser humano é 80. Então, o ar está muito mais rarefeito. Então, o Gilgamesh não consegue despertar porque ele não tem oxigênio, não tem uma atmosfera que seja propícia ao despertar dele. Mas é dito que no fim dos tempos vai voltar a ser tudo que era antes. E aí vai ser um Deus nos acuda aqui na Terra. E aí ele está só esperando a oportunidade para poder despertar. Né? E aí eu digo para vocês, olha como é que está tudo alinhado. Pirâmide de Gizé, Jerusalém, Baalbek, Monte Sinai e Monte Ararat. Tudo alinhado, cara. Tudo alinhado nessa região aí, tá? Bom, espero que esse vídeo tenha elucidado a mente de vocês. A proposta do vídeo de hoje é dizer para vocês, né, que como que as coisas secretas, como é que as coisas acontecem. Aposto que você nunca ouviu falar sobre esse assunto e é bizarro. E muitas vezes, alguns conflitos que acontecem, muitas vezes a gente não sabe, mas pode ser que tenha a ver com obter a tecnologia alienígena que estava em outra hora ali. Por exemplo, quando os Estados Unidos ele foi invadir o Iraque, diz secretamente que ele estava na busca de tecnologia alienígena. Então fica aí a dica para cada um de vocês, tá bom? É mais ou menos o pensamento que eu tenho aí, tá? Peço você para deixar o seu like, ativar as notificações, verificar a inscrição no canal. E quem quiser conhecer meu trabalho, na descrição do vídeo vai ter aí maneiras de você me encontrar, tá bom? Vou ficando por aqui, fique na paz.